Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional passa por uma crise por causa do corte de 36% no orçamento. A falta de recursos coloca em risco a conservação de documentos históricos. O conjunto arquitetônico em estilo neoclássico foi erguido no século XIX. Já abrigou a Casa da Moeda e é tombado pelo IPHAN. Mas é do lado de dentro que está a maior riqueza. Um acervo com documentos raros desde o século XV. Alguns únicos, como a Lei Áurea e todas as constituições brasileiras, a partir do Império. O Arquivo Nacional foi criado em 1838 e, prestes a completar 180 anos, corre o risco de fechar as portas para o público. O motivo? Um corte orçamentário de 36% em relação ao ano passado, cerca de R$8 milhões a menos, o que pode prejudicar pesquisas e a preservação da memória do país. É um prejuízo, sim, imaterial, né, sobre a memória nacional, a preservação da memória nacional, da cultura do país, da própria identidade nacional, né? Nas redes sociais, servidores protestam contra o possível fechamento. Um dos setores que mais podem sofrer o impacto do corte de verbas é o de restauração de documentos. Para este pesquisador norte-americano, que há mais de 30 anos estuda a escravidão no Brasil usando documentos do Arquivo Nacional, é até difícil calcular o prejuízo. Para mim, seria um desastre, porque eu tenho só 2 meses aqui e estou esperando que a casa não vai fechar. Se fechar o arquivo, minha pesquisa vai ser muito prejudicada, a qualidade final não vai ser tão boa, porque eu preciso dessa documentação, então seria um prejuízo muito grande, particularmente para mim e para a produção do conhecimento histórico como um todo. A direção do órgão garante que está buscando soluções. Nossa verba de custeio vai até agosto. Nós estamos negociando com o Ministério. O Ministério já mostrou que nos próximos dias ele vai liberar mais recursos e nós estamos aguardando isso. O drama do crack tem pelo menos 2 dimensões, a do dependente e a da família. Ver as pessoas entregues ao vício é muito mais chocante quando é alguém da família ou um amigo. Mais de 35 mil pessoas já experimentaram crack em Belo Horizonte. Segundo pesquisa da UFMG, quem tem um dependente na família sabe a real dimensão do problema. As fotos no álbum de família são cada vez mais raras, assim como a presença na vida dos pais e da filha, Melissa. Essa foi a escolha de Luan. Ele é uma pessoa que teria condições de estar bem profissionalmente, de estudar, que tem uma filha, e eu sinto, e eu vejo a dor dela também, né? Outro dia ela falou assim, meu aniversário, agora em maio, né? Meu pai vai vir no dia do meu aniversário, vó. Eu falei, não fique contando espera, se ele não veio, né? Então não é fácil, não. Na escola, ficam perguntando do seu pai. Quando chega no dia dos pais, as pessoas, começam a comentar com você. Como que tá seu pai? Seu pai vai te dar isso? Seu pai vai te dar aquilo? O que você vai dar pro seu pai? E é muito triste, né? A pessoa fica te lembrando toda hora o que acontece com você. Dalvineide também sofre de codependência. O filho dela experimentou crack aos 20 anos e nunca mais abandonou. Há 6 meses, a relação entre os dois chegou ao limite. Apoiada pelo Estatuto do Idoso, ela pediu na Justiça uma ação protetiva para que o filho deixasse a casa deles. Eu não deixei de amá-lo. Quando eu entrei com a medida que eles receberam, porque não foi eu que entreguei, o oficial que veio e entregou, ele pediu um tempo. Mas ele já sabia o motivo que aconteceu tudo aquilo. Ele pediu um tempo, uns dias, até ele arrumar um local para ele ficar. E essa atitude é para o bem dele. Em 2011, Dalvineide criou o projeto Mães de Minas contra o Crack, que hoje se transformou em Corações de Mulher contra a Droga. A associação tem como objetivo ajudar as famílias de usuários de drogas a aceitarem e tratarem da codependência. Ela foi usuária de drogas por 25 anos e usou o crack por 14. E viu o filho Paulo também se viciar. Ela chegou a consumir o crack com o filho aqui no bairro, até para tentar evitar que ele cometesse alguns crimes. Paulo acabou sendo preso e quando saiu da prisão foi morto por um traficante aqui do bairro. O dependente, enquanto ele está no uso da droga, para ele está ótimo, enquanto a família só sofre. Ela quer ajudar, mas muitas vezes não sabe como fazer, o que fazer para ajudar. Nos anos de uso, Lili roubou da família, se prostituiu,
foi estuprada e ao final acabou baleada em uma tentativa de homicídio. Sobreviveu a tudo sem nenhuma sequela ou problema de saúde. O pai nunca a abandonou. Hoje, ela se emociona por poder compartilhar inteira as vitórias da família. Eu tenho um filho que quando ele fez faculdade, quando ele passou no vestibular, eu falei para ele, né, que eu tinha muito orgulho dele. E ele falou comigo: mãe, um dia eu quero ter orgulho da senhora. Isso me impactou muito, sabe? Foi um fator muito importante para a minha decisão. Infelizmente, a gente fica tão cego quando está usando a droga, fica tão inconsequente, que você tem vergonha de fazer o que é certo, mas não tem vergonha de fazer o que é errado. Como os gêmeos podem contribuir para a ciência? Para os cientistas, de muitas formas, principalmente na busca pela cura de doenças. Pesquisadores de Minas Gerais fazem o primeiro banco de dados sobre gêmeos da América Latina. A Luísa e a Mariana são gêmeas. Enquanto uma estuda fisioterapia, a outra já é advogada. O que as duas têm em comum, além da aparência? Dor lombar. Ou de ficar sentado, de dormir, atividade, enfim, não tinha um motivo real que desencadeava a dor. Há um tempo eu tinha, normalmente quando eu ficava muito tempo deitada, ou ao longo do dia, como eu trabalho sentada o dia inteiro, né, eu sou advogada, aí eu sinto. A dor lombar é apenas uma das doenças investigadas por um grupo de pesquisadores brasileiros e australianos. A ideia é aproveitar a semelhança genética dos gêmeos, além do fato de compartilharem parcialmente o mesmo ambiente, para aprimorar o conhecimento científico sobre diversas enfermidades, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e até depressão. Se você identifica pares de gêmeos em que um, por exemplo, tem uma doença, como por exemplo dor lombar, e o outro não tem, isso é uma oportunidade única para a gente descobrir por que um teve dor lombar e o outro não teve. Mas como reunir diversos voluntários para as pesquisas? Surgiu aí a ideia de criar um banco, o Registro Brasileiro de Gêmeos. Iguais a ele, existem cerca de 30 no mundo inteiro. O banco australiano, que serviu de modelo para o nosso país, tem mais de 70 mil gêmeos cadastrados. Além da Austrália, outros países como Espanha e Dinamarca também apoiam a iniciativa. Até agora, são mais de 550 gêmeos no Banco Brasileiro, que é o primeiro da América Latina. Uma média de 20 novos cadastros diários no país. Para fazer parte do grupo, os voluntários devem acessar o site www.gêmeosbrasil.org. Eles passaram para a gente um questionário, ficamos mais ou menos um mês e meio respondendo e depois devolvemos para eles terem esse registro. Os dados disponíveis no banco podem ser acessados por pesquisadores do mundo inteiro. Através dos gêmeos, estão se descobrindo causas para o câncer de mama, por exemplo, causas para depressão crônica, causas para diabetes e, obviamente, que nós queremos contribuir com essas soluções também. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela companhia e nós temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!